Ele quer buscar talvez um caminho diferente. Então, essa questão que eu falo. Bom, tirando tudo isso, o que nós falamos? De automação. Até hoje, para você ser um grande empresário, empreendedor, o que tu precisava? Recursos, principalmente humanos. Tu quer fazer uma fábrica, precisava de pessoas. Uma guerra, pessoas. Comércio, pessoas. Serviço, pessoas. Nós estamos tendo uma oportunidade de fazer tudo isso através das máquinas. Instruindo as máquinas, mas automatizando. Então, para mim, o grande empreendedor do futuro é o que automatiza o processo. Certo? Então, é o segundo talento de desenvolver. Conversar com a máquina e saber automatizar. Mas automatizar é processo e não a ferramenta. E a maioria das pessoas, 99% das pessoas, o meu vídeo vai a 20, 30, 40, 50 mil, 200 mil, sabe quando? Quando eu falo de ferramenta. Quando eu falo de processo, não chega a 1000. Porque é difícil passar para quem não teve a necessidade de entender que o mais importante para automatizar é o processo, é desenhar o processo e não ir para a ferramenta fazer, né? Só que eu vivia numa época que tinha escassez, então a gente tinha que trabalhar muito no desenho, na coisa, antes de ir para a máquina codificar, certo? Hoje, eu falando com meu sobrinho, que ele se formou como ciência de dados nos Estados Unidos, de 70 mil alunos foi escolhido os 14 melhores, foi para o Hall da Fama e tudo, em Machine Learning e tudo, ganhou um monte de prêmio. Daí quando eu falei sobre, eu comprei uma máquina agora, o primeiro supercomputador mini de mesa eu comprei, estava desde maio, chegou na casa lá do meu irmão, vou botar lá plugado aí e eu vou trabalhar daqui. Meu sobrinho disse, na universidade eu tenho o que eu quero. Porque hoje, e daí eu fiquei pensando, cara, hoje é abundância. E eu tenho uma mentalidade de escassez. E a gente vai sofrer com isso, porque a gente vai querer otimizar as coisas. E talvez não é mais momento de fazer isso. Então é um conflito que tu tem que pensar, resolver e mudar talvez a mente. Isso. Né? Porque eu trabalhava lá em técnicas para economizar a memória do computador, então tu criava, né, uma lista de letras que cada uma significava uma coisa para guardar naquele... Hoje não, demanda à vontade. Né? Bom, daí nós entramos então nos agentes. Os agentes nada mais é do que uma automação. Só que nós temos o prompt, nós temos um assistente e temos agentes. Então, quando a gente fala de prompts, o que é o prompt? O prompt é uma instrução apenas para buscar dados que estão lá. O que é um assistente? É uma instrução que tu dá, mas ele vai pegar aquela instrução e vai seguir a regra que ele estabeleceu lá dentro, com informações que talvez tu selecionou e dizendo, é contrato de seguro? Só pode responder baseado nesse documento. Então, tu tem informação e tem instrução. Então, não é o que eu quero buscar, é o que ele vai me entregar. E o que é um agente? Além de tudo que tu tem no assistente, que é a instrução e os dados, ele também tem uma autonomia, uma instrução de autonomia. É que nem um gerente de banco, certo? Ele tem... o que ele tem sobre os outros? A autonomia para fazer certas coisas, certo? Então, um dos pontos interessantes que nós estamos entendendo é o agente nada mais é do que um super prompt com autonomia. E agora começou a se criar várias técnicas, falar um termo técnico chamado MCP. Que é isso? É um protocolo, né, de contexto, né, um modelo de protocolo de contexto, que é o quê? Que, na verdade, não basta só o teu prompt, nós temos que ter uma forma de entregar bastante conteúdo para ele conseguir entender e ele ser assertivo, porque eu não tenho conversa. A conversação antes era, voltava, não concordava, é coisa. Num agente, numa automação, eu passei a instrução, ele tem que dar certo.
Então eu tenho que passar um contexto para ele. Então nós evoluímos da engenharia de prompt para engenharia de contexto, para engenharia de agente. Então, para vocês verem como nós estamos na fase 2, eu podia até dizer que esse seria na fase 3, certo? Mas se colocou o contexto dentro do agente,